Acredito que a gente tem que começar a estabelecer e respeitar os horários aí que a gente estipulou. Então, tentar falar um pouquinho para vocês como é que surgiu essa iniciativa. A Fitness Industry é uma iniciativa com o propósito de capacitar as pessoas. A ideia aqui é a gente ter diversos conteúdos transmitidos com pessoas realmente que, além do conhecimento, têm a prática. Então, vocês vão ver o exemplo de hoje aí, todo mundo que já tem uma longa história nesse mercado. E a ideia aqui é a gente ter uma plataforma para ter visões diferentes, uma área de debate. A gente pensa em ter um site com conteúdo legal, com informações do mundo, do Brasil também. Então, acho que é um sonho que está ficando de pé. A gente quer a cada mês marcar presença. O Experience, a ideia é a gente ter palestras de 30 minutos. Não necessariamente precisa ter apresentação, mas principalmente com bastante conteúdo e informação. E no final a gente poder ter uma oportunidade de trocar o máximo de experiência aí com todos esses palestrantes que têm, sem dúvida nenhuma, uma carreira e muito aprendizado para passar para a gente. E a ideia é a gente também, a cada evento do Experience, ter um convidado especial aí para debater algum tema específico ou até mesmo mostrar algum tipo de exemplo para a gente. Então, é muito bom estar com vocês todos aqui. Mais uma vez, agradecer o Léo, o Alessandro, a Cris, vocês todos sempre, o Anderson também, sempre de bate pronto, nem pensaram em falar não, todo mundo aqui participando. Léo, Bernardo, Viana, fica todo mundo à vontade aí. Eu acho que é muito bom estar com vocês aqui. Eu espero que quem esteja participando vá curtir aí, porque a gente tem histórias e um aprendizado muito legal. Muita gente que eu vejo aqui na audiência podia estar aqui falando com a gente vai ter outras oportunidades, que eu acho que a ideia aqui é realmente compartilhar conhecimento, e eu acho que a gente vai começar com o pé direito aí. Então, agradeço aí a vocês de bate-mão, e aí eu vou começar com o Léo. Lembrando aí, fiquem à vontade, as perguntas, o bate-papo a gente serve para trocar informação, o som está ruim, está isso, está aquilo, e deixa as opções aí para passar para a gente por perguntas, tá? Fiquem à vontade aí. Depois que o palestrante falar, a gente tem 15 minutos aí para bater papo e tirar o máximo de informações dele. Bem-vindo a todos vocês aí. Obrigado mais uma vez. Léo, a bola está contigo. Show é teu. Caramba, que responsabilidade, hein, cara? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite do Dudu, do Viana, do Léo Fagundes e do Bernardo Rossi, dividindo esse dia magnífico, maravilhoso aí com esses amigos. E o tema que foi escolhido foi a liderança 4.0, né? É um tema totalmente contemporâneo pelo que a gente vive hoje, nesse contexto de pandemia. E a gente que precisa refletir, né, sobre a importância de falar sobre esse tema aqui hoje, porque existe um enorme risco de grandes líderes de ontem, do passado, se tornarem líderes medíocres no dia de hoje. Né? E por que isso pode acontecer? Né? A gente vai falar um pouco disso. Né? A primeira coisa que é importante a gente entender é porque a economia do país e do mundo mudou. Ela já vinha mudando desde 2010, né? Quando a Alemanha foi o primeiro país no mundo a reconhecer a quarta revolução industrial. Mas acho que essa pandemia que a gente vive acelerou bastante essa transformação que a gente tem hoje, o que a gente vivencia necessariamente nos dias de hoje. Outra coisa que é importante a gente entender que o comportamento do consumidor mudou e ainda vai mudar bastante. Na década de 80 e 90, né, as empresas, os negócios, os mercados eram determinados pelas grandes empresas. E hoje não. Hoje quem determina as mudanças que precisam acontecer é o próprio consumidor. É uma coisa muito interessante que a gente teve nessa pandemia, por exemplo, é o caso da CVS. Né? A CVS é uma rede de farmácia norte-americana. E no início do boom da pandemia, né, na região da Flórida, com uma quantidade muito grande de americanos com idade mais avançada, alguns americanos que já tinham diagnóstico ou sinais e sintomas sugestivos de estar com Covid precisavam fazer uso do medicamento, mas nesse período estava muito quente, né, na região, e uma preocupação muito grande da CVS, como é que elas iam fazer? Pessoas que eram idosas saíram na rua por causa da alta temperatura, né? Além disso, o medicamento era sensível à questão da temperatura, né? Ele precisava ficar isolado e guardado em temperaturas mais baixas. Então, para justamente
deixa eu tirar meu WhatsApp aqui, senão vai ficar picotando. Justamente com o objetivo, né, de sanar esse problema, essa tarefa da pessoa ter que sair de casa, né, para consumir o medicamento, para se tratar e prevenir durante a pandemia, a CVS entregou para vários idosos na Flórida esses medicamentos através de drone. Por exemplo, demonstra que mais do que nunca o sarrafo aumentou. Essa semana, essa notícia que o iFood vai testar em Campinas a entrega de comida através de drone. Por quê? Porque o aumento da demanda delivery aumentou e o tempo de entrega começou a aumentar também, porque a contingência foi muito grande e eles não estavam conseguindo entregar com um tempo mais reduzido. Então, para tentar testar isso e não impactar negativamente o consumidor, o iFood aqui no Brasil vai estar testando em Campinas a entrega de comida através de drone. Então, a gente precisa entender que as mudanças são muito grandes. E isso, de certa forma, ela muda a expectativa, né? Nesse momento que muitas empresas entenderam que a barreira limítrofe que existia entre a prestação de serviço online ou offline no mundo digital se encerrou, né? Acabou, não existe mais. Eu acredito bastante, a gente tem pesquisado em alguns clientes nossos, por exemplo, eu tenho 2 clientes, um já voltou, já tem 24 semanas, e o outro tem 17 semanas que retornou, um no interior da Bahia, outro no interior do Rio Grande do Sul. E a gente começou a testar, por exemplo, como é que as pessoas estavam voltando, né? Então, uma das coisas que é importante você entender é que os seus consumidores, que você já conhece há muito tempo, que você se relaciona, que estão retornando agora, ou ainda que vão retornar, dependendo da cidade que você esteja, independente do tempo de relacionamento, as expectativas são diferentes, né? Você não vai ter o consumidor com os mesmos desejos que ele tinha antes. Então, é fundamental você entender que a mudança ela é necessária. E aí, muitas vezes, por exemplo, eu cito um exemplo de uma das pesquisas que a gente fez nesse cliente lá da Bahia, né, que o cliente relata na pesquisa que uma das expectativas dele é o seguinte, quando ele entrar de férias, ele não quer mais trancar o plano dele, não. A expectativa dele é que, como ele na pandemia teve que treinar digitalmente, quando ele for viajar, que a academia continue ofertando e continue treinando ele de forma digital na viagem. Então, são mudanças, são expectativas novas do seu consumidor. É que você vai precisar se preparar para isso. Outra coisa que é importante você entender é que a dinâmica competitiva do mercado mudou, né? Existe aquela figura clássica, né? 5 forças de Potter, né? Que exemplificam, né? Como é que essa dinâmica é que o sistema competitivo de qualquer mercado. Mas uma das coisas que você pode saber é que a barreira de novos competidores ela diminuiu, e a barreira de entrada também diminuiu, né? Então, hoje, essa amplitude de competição é muito maior. E aí é importante a gente entender que a competição ela aumenta e principalmente no âmbito onde a gente está competindo com inteligência artificial, né? A gente está competindo com informações que transcendem o controle simples do ser humano. Isso não significa dizer que isso substitui você como gestor, como líder. Mas a pergunta é, como é que você utiliza isso a seu favor, né? Então, nesse momento de mudança que a gente vive no mundo, é importante você, gestor, você, líder, entender que isso apenas é o começo. É o começo de um processo que se acelerou, que já vinha acontecendo, mas que dentro desse processo, muitas coisas ainda vão acontecer. E aí, uma das coisas que eu posso me comprometer a você, eu vou te trazer sugestões e antídotos para você ligar e lidar com esse momento de transformação e você não cair em armadilhas que já são visíveis no dia a dia das empresas, né, dos gestores. Eu tenho 30 minutos, na verdade eu não tenho mais 30, né, pelo meu cronômetro aqui eu tenho menos do que isso, né? Mas eu te prometo que eu vou te trazer dicas. É importante como você precisa se preparar, né, para esse novo ecossistema competitivo que você está inserido e deixar a sua unidade, a sua empresa, a sua academia, o seu box de crossfit não fechar nesse momento de retorno pós-pandemia. E por isso eu vou pedir para você anotar tudo que eu vou falar, ter muita atenção, e tanto para interagir, né, para levar de aprendizado, mas no momento que a gente for abrir para as perguntas, para que você possa fazer os seus questionamentos.
A pandemia gerada pelo Covid-19, né, trouxe uma série de medos e perdas, né? O medo de morrer, né, o medo de ficar desempregado, o medo de fechar a empresa, o medo de não ter dinheiro, o medo de não ter o que comer, né? Ele nos traz sensações e comportamentos que não são tão agradáveis ou favoráveis para você como líder. E isso, se a gente contar também a dor pelas perdas, né? A gente teve perdas de conhecidos, de familiares e amigos. Todos esses sentimentos que trazem essa sensação de perigo, né? Que leva você a uma sensação de medo e risco, traz, de certa forma, uma influência à sobrevivência do seu negócio. Por que eu estou falando isso para você agora? Né? Porque, em virtude dessas emoções e sentimentos negativos, você acaba, de alguma forma, procrastinando e, de certa forma, também tornando míope em relação a você mesmo, ao que você não está conseguindo ver, né, e fazer nesse momento de transformação, de pandemia e de aceleração do processo de transformação digital que já havia sido iniciado, mas mais do que nunca ele cresceu num momento muito diferente, muito importante, mais rápido do que nunca, né? Aquelas pessoas que não tinham simpatia, o hábito de utilizar computadores, tablets e smartphones, tiveram que aprender de forma muito mais rápida do que antes. E não tiveram muita opção para isso, tanto para sobreviver quanto para poder trabalhar. Mais do que nunca, essas mudanças, né, que a gente vive nos dias atuais, elas são mais rápidas do que a gente via antes, né? Elas acontecem em intervalos cada vez mais curtos, né? E com grandes transformações. É só a gente levar em consideração as notícias que a gente via sobre o Covid, sobre as mudanças do número de pessoas impactadas, sobre a evolução de vacina, de tratamentos. A abundância dessas informações que a gente tem hoje e acessa, elas não são suficientes para a gente prever o futuro, né? O futuro da economia, o futuro da tua empresa, por exemplo. A frase que hoje eu mais pratico com clientes que me perguntam é o seguinte: olha, a única certeza que eu tenho é que o futuro é incerto. A gente não tem certeza como vai ser. A gente pode estabelecer hipóteses, mas afirmar veemente que isso vai acontecer é impossível fazer isso. Tem um cara que eu gosto muito chamado Bill Alt. O Bill Alt é o responsável pela área de empreendedorismo do MIT. Né? Ele tem uma série de webinars que ele faz gratuito na internet, e essa semana ele fez um só sobre isso, né? A questão da gente entender isso, né? E para a gente se refazer, né, sobre isso, né? Inspirado muito naquele livro do Antifrágil, né? A questão da gente cair, quebrar, mas levantar rapidamente, né? E conseguir aprender com isso tudo e se tornar melhor. E eu posso dizer para você, né, muito tranquilamente, que independente do país, da cidade, né, ou do setor que o negócio funciona, um investimento, né, mais arriscado de um investidor é abrir uma empresa, abrir um negócio. Então, hoje, a gestão desses riscos de uma empresa, né, e todo esse processo de tomar decisão por parte de você, né, você como líder, como gestor, são cada dia mais difíceis em virtude da complexidade e da conectividade que a gente tem em relação a informações e variáveis que são extremamente interconectadas como um todo. A gente tem o hábito de ser muito explicativo de um fenômeno, um problema por uma ótica, mas, na verdade, eles são multifatoriais. Eu costumo brincar fazendo uma analogia com a estatística, né? No mundo da pesquisa, principalmente experimental, a gente tem uma análise que é muito comum, que é a análise de variância, né? A ANOVA. Mas, quando, na verdade, mais do que nunca, a MANOVA, a análise multivariada, ela é fundamental, porque a gente tem uma série de variáveis que explicam e que interferem num fenômeno, né? E talvez é importante a gente entender que, nesses motivos, para qualquer líder hoje, é muito mais difícil interpretar e analisar as informações dentro da sua empresa, né? Você pode ter uma série de indicadores, de dashboard, de KPIs, mas considerando todas essas transformações disruptivas, sem precedentes, que a gente vive no dia de hoje, é muito difícil recorrer às suas experiências do passado. Ou seja, em outras palavras, mas no passado eu fiz isso, deu certo. Cara, hoje é muito diferente do passado. Nada é tão parecido quanto o passado. Possa existir algumas exceções, mas você precisa considerar que as condições que você tinha no passado,
e de competitividade, de negócio, são diferentes. Isso faz com que você precise se preparar para, nesse momento, entender que você pode errar numa tomada de decisão. Você pode ir pelo melhor caminho. Todos esses fatores que eu acabei de citar para você, esses 4 fatores, né, podem ser inseridos dentro de um acrônimo que vem do mundo militar, que é um acrônimo chamado de VUCA. Né? Esse acrônimo VUCA, o V do acrônimo VUCA tem a ver com a volatilidade. Né? Tem a ver com aquela primeira parte que eu falei das mudanças rápidas e constantes. O U vem da palavra incerto, que em inglês começa com a letra U. Né? Quando eu falei para vocês, a única certeza que eu tenho é que o futuro é incerto. É a grande verdade que a gente tem. E o C vem da complexidade, né? Do que a gente falou. A gente tem uma série de coisas conectadas, uma série de variáveis, uma complexidade muito maior de informações, né? De variáveis para a gente analisar, olhar e fazer. Né? Então, essa complexidade é um fator que interfere diretamente na sua liderança 4.0. E a última é a ambiguidade. Né? Como eu falei, a gente não pode recorrer muito no passado, né? E isso não significa dizer que você vai acertar de primeira ou não tomar decisão. Se a gente colocar 5, 6 pessoas diferentes aqui, vamos pegar gestores que estão no dia a dia aqui, experientes, Dudu, Léo Fagundes, Bernardo Rossi, Marcelo Viana, por exemplo. Se a gente apresentar de forma separada para eles um problema, um fato, para tomar decisão, não necessariamente os 4 vão concordar 100%. Né? Então, essa ambiguidade na interpretação, ela interfere muito e tem muito a ver. O acrônimo do VUCA ele ficou mais forte do que nunca nesse boom da transformação digital e eu acho que ele fica mais evidente para quem não tinha entendido nesse momento de pandemia. E é importante que você entenda os riscos de você procrastinar nesse momento em que essas 4 palavras, né, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, são mais se fazem mais presentes no seu dia a dia como gestor, no seu negócio, né, como um líder. É importante você também entender, né, que procrastinar não é a mesma coisa que ter preguiça. Existe uma explicação antropológica, neurofisiológica, causada pela essa procrastinação que eu estou falando. Essa procrastinação que eu estou te falando, ela está diretamente ligada a essa sensação de medo, essa negatividade, essa insegurança. Toda vez que a gente está numa situação como essa, o nosso cérebro ele se defende, ele para, ele trava. Né? Então, por exemplo, na situação que a pessoa congela, né? Ou a pessoa ela não age, né? E essa procrastinação, né? Alimentada por esses sentimentos de medo, de incertezas que a gente vive, de perdas que a gente está tendo, né? Eles potencializam não só apenas a falta de ação, mas ela procrastina também a mudança. Né? Porque da mesma forma que a gente tem a transformação, né, do mercado, do seu negócio, da competitividade como um todo, você precisa mudar, né? Você precisa agir e mudar, né? E o fato de você não mudar, você ter essa dificuldade de mudar, não é bom para você. A mudança de comportamento que eu estou falando, ela tem 4 momentos que não são lineares e são também podem ser iterativos. Né? O que eu quero falar que não são lineares? As 4 fases, eu não tenho a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, elas têm que acontecer numa progressão, não. Dependendo da pessoa, como ela esteja, né, essa transformação de comportamento, ela pode acontecer, você passar para a fase 3, independente, o número 1, 2, 3 e 4, eles representam apenas uma questão de diferenciação, e não numa escala ou numa ordem. Né? E quais são essas 4 fases? A primeira é a famosa fase da negação. Eu falo assim, ó, por exemplo, Dudu, olha, a partir de hoje eu quero que você use a camisa do Flamengo. Não, tá bom, vou fazer. E quando eu encontro o Dudu novamente, ele não está com a camisa do Flamengo. Ele falou que ia fazer, mas não fez. É o que a gente chama da negação. A outra fase seria o seguinte, poxa, Viana, olha, beleza, cara, o seu treino agora, você vai fazer não só aquele treino que você corre 10 km por dia, mas você vai fazer intervalados. Ah, cara, eu não consigo fazer intervalados, cara. Os intervalados, eu gosto de fazer o meu treino contínuo de 10 km. Ou seja, a pessoa resiste à mudança. Tem a fase da exploração, por exemplo. Ô, Léo, cara, a partir de hoje eu preciso que você use uma ferramenta chamada Trello, né, para fazer gestão da tarefa. Pô, legal, Léo, como é que é? Pô, é assim, é assado, né? Ou seja, a pessoa está explorando para conseguir mudar, ela está querendo mudar, ela começa a pedir apoio, né, para você, né? E a última fase é o comprometimento. Quando você pede uma coisa para a pessoa, ela vai automaticamente. Né? Então, por que elas não são lineares? Elas podem ser iterativas. Porque você pode começar a mudar e voltar para trás. Né? Então, mais do que nunca, o mundo está mudando, o seu consumidor está mudando, a competição do seu mercado está mudando, e você precisa agir e mudar também. Né?
E muitas vezes, né, você tem essa dificuldade de entender isso, né? E talvez, se você conseguir relacionar agora os impactos dessa pandemia, né, no seu comportamento, né, com ausência de ação, procrastinado, motivado por medos, por anseios, se você conseguir ver o risco que isso pode gerar no seu negócio, nesse momento, onde tudo muda muito rapidamente, você não tem certeza, né? Você faz um planejamento, mas você não tem certeza que essas coisas vão acontecer. Em um ambiente extremamente complexo e ambíguo, eu posso dizer que eu tenho 2 remédios importantes para você tomar nesse momento, que vão te ajudar a tratar essa questão desse comportamento passivo e lento, né? E que vão te ajudar a mudar, né? Esses 2 remédios são muito simples e muito fáceis. Um deles é a questão da inteligência emocional e o outro é o autoconhecimento. Né? O que é inteligência emocional? Né? A inteligência emocional está muito ligada a um comportamento chamado de resiliência. Né? O que é resiliência? A resiliência ela vem um termo da física, né? É a capacidade, né, que um objeto, né, um corpo tem de não mudar o seu formato através de estresses mecânicos, térmicos, elétricos, químicos, quais que sejam. E você, como líder, precisa entender que como as coisas vivem nesse contexto que eu já exemplifiquei e detalhei para você agora, mais do que nunca você precisa ser resiliente. E para ser resiliente, você precisa ter uma inteligência emocional, precisa buscar o equilíbrio emocional em vários momentos. O que significa dizer? A gente tem momentos de predominância de raciocínio lógico e emocional. E quando a gente está predominantemente agindo, né, com a dominância emocional no nosso pensamento, a gente tem dificuldade de pensar com a questão lógica e muitas vezes isso nos afasta, talvez, das melhores decisões ou do mapeamento dos riscos, né? Porque uma das funções do gestor, como abrir uma empresa é um negócio arriscado, né? É a coisa mais arriscada para o investidor, consequentemente é uma coisa que dá maior rentabilidade, né, para o investidor, é fundamental que o gestor saiba, se tem risco, eu tenho que gerenciar esses riscos, eu tenho que administrar esses riscos. E se eu tenho uma dominância emocional para isso, eu vou me tornar muito míope em relação a isso. Outra coisa que me torna muito míope em relação a isso é a incapacidade de me autorreconhecer, né? Se eu não tenho a minha capacidade de autorreconhecimento ou de autoconhecimento, ou alguns chamam também de autorresponsabilidade, como queira, né, chamar, eu fico buscando explicações para que eu não possa mudar, né? Uma das coisas que é importante, tanto para o empreendedor ou para um intraempreendedor, é entender que existe um princípio básico chamado locus interno. Você é o principal responsável pelos seus sucessos e os seus insucessos. Se eu conseguir entender que a partir disso, onde eu entendo isso, isso é um avanço muito grande, né, que eu consigo ver, reconhecer que eu vou mudar, que eu preciso mudar, que eu estou dando desculpas, é um ato muito bom. Um ato de maturidade do seu autoconhecimento, né, que vai te ajudar a mudar melhor e evitar essa procrastinação que você pode estar vivendo, motivado por todos os aspectos que a gente já determinou, é quando você consegue dividir publicamente para as pessoas. Por exemplo, eu muito tempo, eu fui um cara que procurei muito o perfeccionismo. E por isso, por si só, fazia com que eu fosse muito lento na entrega das coisas, né? Eu perdia prazos recorrentemente, né? Então, quando eu comecei a entender isso para mim foi uma coisa muito boa, porque eu comecei a entender, por exemplo, que errar é muito bom, eu consegui entender que o mais importante era entregar o prazo e que não existe nada perfeito, né? O Reid Hoffman, né, um dos criadores do LinkedIn, ele fala o seguinte: quando você cria um produto, você lança, ele está perfeito, é que você demorou a lançar, né? Então, mais do que nunca, eu tenho que me livrar disso. Então, o autorreconhecimento ele é muito importante sobre essa ótica. É claro que não significa que você, se autorreconhecendo, você vai conseguir ajustar, melhorar tudo sozinho. Não, não. Existe uma coisa que se chama janela de Johari, né? Tem coisas que você vê que as pessoas não sabem, tem coisas que as pessoas sabem e você vê também, mas tem coisas que você precisa melhorar, mudar e que você ainda não consegue ver e que outras pessoas podem te ajudar nisso. Então, receber feedback é muito bom, né? Existe uma fase muito bacana, um amigo meu do Alessandro, do Jorge, lá do Empretec, ele fala: feedback deu, doeu, guarda que é seu. Não receber um feedback desceu arranhando, né? Aquela coisa que desce te amargurando, não responde, pega ar, bebe muito oxigênio, guarda para você, porque aquilo é muito bom, né? Agora, você deve estar se perguntando assim, como líder, o que eu preciso fazer de diferente, né, para lidar com esse contexto de transformações, né, do acrônimo VUCA, né, que tem a ver com a liderança 4.0, né, que é a transformação 4.0 tem a ver com a revolução, quarta revolução industrial,
para que você possa melhorar o desempenho do seu negócio, melhorar a performance do seu negócio e não colocar seu negócio em risco nesse momento de retomada, né? O que você precisa fazer para lidar com esse novo ecossistema, né? É muito novo, você precisa entender isso, onde há uma ampliação dos concorrentes e uma diminuição da barreira de entrada para novas pessoas para concorrer com isso. Eu vou te dar 10 antídotos nessa reta final aqui da minha participação para você levar em consideração. Primeiro antídoto, né? Primeiro remédio que você pode usar. Ative seu pensamento crítico e muito cuidado com os espadeiros digitais. O que eu quero falar com isso? Em 2016, o Fórum Mundial de Economia publicou um report chamado Future of Jobs Reports. Ele publicou 10 habilidades, 10 skills que são importantes, né, para que as pessoas precisavam para 2020. Em 2016, ninguém sabia que ia ter a pandemia, mas já era uma questão de mudança e tem muito aplicado a eles. O segundo das 10 skills chama pensamento crítico. Por que eu quero falar isso? Você, líder, gestor, nesse momento onde você vive um momento de medo, de incertezas, é muito comum você ser atraído ou persuadido por pessoas que têm uma boa comunicação, né, nas redes sociais, te dando sugestões que necessariamente são as melhores. Então, é aquela máxima que eu falo, cara, você vai operar seu joelho ou sua coluna para uma pessoa que nunca operou na vida? Né? Então, muito cuidado, né? Porque tem os espadeiros digitais. O que são os espadeiros digitais? São aquelas pessoas que vendem sonhos. Geralmente, os caminhos mais simples, mais fáceis, que as pessoas tentam te persuadir. Quando você está num momento de medo, acuado, procrastinando e com dificuldade de mudar, quando você vê uma comunicação muito simples, muito fácil, que você vai crescer, você pode ser persuadido por ela. Cuidado, né? Cuidado, porque isso pode colocar mais ainda o seu negócio em risco. Procure saber. O Bill Alt fala uma coisa que é muito legal, cara. Se você pegar os principais empreendedores do mundo, uma das coisas que eles dividem nas suas palestras, nas suas aulas, são os erros que eles cometeram. Pode pegar e entrar agora, depois desse evento, você vai ver que as pessoas dividem os seus erros. Essas pessoas, elas não têm como dividir erro, porque elas nunca tocaram um negócio na vida. Então, muito cuidado. Cuidado com os espadeiros digitais. O segundo ponto, uma pena aqui meu tempo, tá, pessoal? Depois que eu vi, vocês me falam. Entender que muito conhecimento sem atitude não serve para nada. Eu, como profissional de educação física de formação, eu tive dificuldade danada para entender isso, né? Porque eu era um aprendedor compulsivo. Eu inventei essa expressão, mas depois descobri que tinha um cara que também falava essa expressão. Então, não foi o primeiro, né? O que é o aprendedor compulsivo? Aquele cara assim, olha, eu estou no meio da dificuldade como líder, cara, eu não sei fazer nada sobre gestão de conflito. Aí eu vou lá ler um artigo, mas eu tenho que me aprofundar mais, eu vou lá e faço um curso. Aí eu faço um MBA. Cara, pessoal, a gente não tem muito tempo para perder hoje. Tem que ser mais, o que sempre que o Viana gosta muito, né? A gente tem que ser muito mais simples nisso, né? E entender que não adianta eu ter muito conhecimento se eu não tenho atitude. Conhecimento é o saber. Habilidade, né? O acrônimo do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Habilidade é quando você consegue colocar esse saber em prática. Mas atitude é ação. Né? Eu faço uma analogia muito grande, né? Muitos líderes, gestores têm que fazer um curso suporte básico de vida, hoje é obrigatório. Você tem uma aula, você até aprende todo aquele conhecimento de como fazer, a dinâmica. E você treina habilidade, né? Você treina lá, tem as dinâmicas práticas, que você treina com boneco ou com outras pessoas, mas se no dia a dia, se você tem para aquela situação, você não aplicar o que você sabe, a habilidade não adianta em nada. Então a atitude ela é fundamental, agir é fundamental. E aí é muito importante a gente ver pessoas que talvez não tenham um conhecimento tão alto quanto você, mas são muito mais atitudinais. Ele consegue se diferenciar muito nesse mercado. Isso é muito importante, porque tem a ver com o último item que a gente vai falar aqui agora. O terceiro antídoto que eu posso te dar nesse momento, né, você como gestor 4.0, né, para você se precaver, eu sugiro você ir no mercado, né, e comprar uma boa garrafa de empatia para buscar superar a expectativa dos seus clientes. Como eu posso dividir para vocês, todos os meus clientes, eu estou fazendo pesquisa para entender como é que as pessoas estão voltando. E as pessoas estão voltando diferente. Eu tinha uma hipótese. Não significa que eu sou fodão, que eu sei mais. Não, eu tinha uma hipótese. Eu fui lá testar essa hipótese através da pesquisa. E a gente está batendo e está vendo essa verdade. Por exemplo, que eu citei para você. A expectativa com o cliente é que quando ele sai de férias, ele não tem um benefício de trancar. Ele quer ter a oferta de serviço de forma contínua. Ela não cesse porque ele não está indo presencialmente na academia. Então, esse exercício de empatia, empatizar, me colocar no lugar do outro, ele é fundamental para você se direcionar, né, e você entender o que você precisa fazer diferente. O grande problema é que muitos líderes, gestores, esperam o que a concorrência vai fazer, ou que os grandes players vão fazer.
né? Na verdade, você tem que uma máxima da questão estratégica é você olhar para o mercado, olhar para os seus concorrentes. Mas mais do que nunca, você tem que ser centrado no seu usuário, no seu consumidor. Você vai ganhar muito mais na frente se você levar mais tempo olhando para o seu consumidor, buscando novas alternativas para superar a expectativa dele, do que necessariamente ficar esperando alguém fazer, né? Então, use um pouco da empatia. O quarto remédio que eu posso, o antídoto que eu posso te dar para se lidar com esse cenário e ter uma boa liderança 4.0 não basta lidar único e exclusivamente com a operação do seu negócio. Eu posso dizer, eu trabalhei durante 7 anos com essa galera aí, Dudu, Viana, Léo Fagundes, Bernardo, essa galera boa aí, né? Mas em 5 anos no mercado, eu posso dizer uma coisa que era muito similar, né? Na época do crescimento da Bodytech, do boom, né? Que a gente cresceu construindo empresas e comprando empresas. Então, quando a gente fazia a implantação, a gente via muito isso. Em 5 anos eu vejo isso também na prática. Eu digo para vocês, isso é uma estatística minha, um chute. Em cada 10 empreendedores, gestores do mercado fitness, 9 olham apenas para operação. Ou seja, uma empresa ela tem um nível estratégico, tático e operacional. Por isso que um dos principais KPIs de negócio no mercado fitness, que me dá um terror, eu sou meio grosseiro em alguns momentos, é faturamento. Faturamento é um péssimo indicador de negócio, né? Mas isso não é um momento para a gente discutir aqui hoje. Então, é fundamental que a gente fazer aquela analogia. Um carro funcionando, ligado, ou você comprar no acelerador, se você não tiver alguém guiando e sabendo para onde vai, não adianta, né? Então, é muito importante que você lide para a questão estratégica, né? Você precisa criar uma estratégia para você posicionar, né, e saber onde você quer ir. E para isso, você precisa ter metas, não objetivo. Metas são diferentes de objetivos. Objetivos é uma intenção, um sonho. Quero chegar em tal lugar, quero tal lugar. Então, meta é uma coisa que precisa ser específica, precisa ter um indicador mensurável, né? Eu preciso que essa meta ela seja alcançável, mas ao mesmo tempo ela seja relevante. Tanto que, também não é o tema aqui de hoje, mas eu recomendo, uma coisa que vem crescendo muito, a gente vem aplicando em alguns clientes, não é para ser aplicado em todos, mas ajuda muito, são os stretch goals. São as metas estilingadas, que você se chuta lá em cima para a questão motivacional. Isso ajuda bastante, mas também existe uma coisa específica para isso. E principalmente, a meta precisa ter tempo, data para acontecer. Meta dicotômica, bateu ou não bateu. Não tem meta 1, meta 2, meta... Isso não existe, né? Eu tenho meta e super meta. Isso é uma mentira danada, cara. A meta é bateu ou não bateu. Você ganhou ou perdeu. Ponto, direto ao ponto, né? O sexto antídoto aí dos 10, acabando aí, a gente não pode liderar sem planejamento. Liderar sem planejamento é a mesma coisa que navegar, né, sem destino e direção, né? E aí, cara, eu recomendo um bom básico 5W2H, um bom plano de ação, onde você bota isso no papel e organiza o que você vai fazer. Senão você vai ficar fazendo a gestão do seu negócio apenas por insights, por ideias. Aí você pega e faz. Aí, se você não organizar e todos os desdobramentos das suas ideias de forma regrada e organizada, isso não vai acontecer. Até porque, né, mais do que nunca, além de metas e planejamentos, que é o sétimo antídoto aqui, eu preciso de uma boa gestão 4.0. O que eu chamo de gestão 4.0? Eu criei isso quando eu fiz uma palestra na ICE em 2018, né? Foi muito legal. Que é o seguinte, gestão 4.0 é garantir que as ações do seu planejamento sejam executadas. 2, mensurar do ponto de vista quantitativo, né, do que você planejou, se está gerando um bom efeito, se você está na direção certa. Porque às vezes no meio do caminho você precisa mudar. Não adianta você, cara, eu fiz um planejamento, vou esperar chegar no final, deu certo, não deu não, cara, você tem que mudar. O 3 é o qualitativo, né? Será que eu estou sendo executado da forma adequada, da melhor forma possível? E o 4 do Gestão 4.0 é o corrigir, né? Você tem informações, né, se está sendo executado, você tem informações quantitativas e qualitativas. Tá bom, mas o que você vai fazer com essas informações? Eu tenho que corrigir. Velocidade de reação é fundamental nesse momento na gestão 4.0 e o antídoto 7 que eu tenho para você. O antídoto 8 tem muito a ver com a questão da ambiguidade e da complexidade, é você usar constantemente a questão da cocriação. Envolva seus colaboradores nessa liderança 4.0. Traga ele para junto de vocês, né? Você não vai ter as melhores decisões sozinho. Mais do que nunca, a ambiguidade presente nesse ecossistema do VUCA, você precisa de mais pessoas para te ajudar a tomar as decisões. Não tenha empáfia de achar que você tem um cargo de liderança numa estrutura organizacional, que você é mais importante, que as pessoas não devem ser utilizadas.
O nono ponto desse antídoto é busca ser mais produtivo, né? Mais do que nunca, porque como as coisas mudam muito rapidamente, se você não for mais produtivo, você não vai entregar o que você tem planejado e você não vai lidar com as coisas que são urgentes, importantes, que aparecem de última hora. Então, busque mudar a sua questão relacionada à gestão das suas tarefas. O método Kanban, aquele clássico básico, criado pela Toyota, né, onde você divide as suas tarefas em colunas, e uma boa ferramenta digital para você usar o próprio Trello. Você tem o Han, que é brasileiro, né, para te ajudar. Vão te ajudar você a seguir o seu planejamento, mas você também estar pronto para lidar com as coisas que não foram planejadas, que surgem de última hora e que são urgentes. E por último, para encerrar aqui a minha palestra, o 10º antídoto para você lidar e ter uma boa liderança 4.0 é aprender que errar é bom. Errar é muito bom, errar é magnífico. O grande problema é que você criou num contexto, uma família, né, num ambiente familiar, num ambiente empresarial, num ambiente de negócio, num ambiente educacional, onde você foi criticado, né, por errar, você foi colocado em castigo, você foi punido por errar. E hoje, no mundo contemporâneo, né, as pessoas querem errar primeiro que seus concorrentes. Foi? Estourei um pouquinho, né? Pouquinho, né? Mas tá bom. A gente diminui nas perguntas, não tem problema não. Muito bom, Léo. Cara, obrigado mais uma vez aqui. Antes de iniciar as perguntas, é um questionamento que eu vejo muito, eu vejo aqui pela audiência, a gente tem muito personal, muito gestor, né, que lidera equipes. Você já falou da questão da empatia, mas primeiro falando do mercado, você vê a tua visão é otimista ou pessimista? Porque o momento atual está muito duro para todo mundo, né? Eu tenho conversado bastante com você e a gente vê situações bem distintas. O Rio de Janeiro, eu acho que é um case de sucesso quando a gente vê as operações em diversos estados, e acho que também muito relacionado à flexibilização, mas no futuro, eu digo no futuro, no médio e longo prazo, vamos pensar em primeiro trimestre de 2000 você acha que o cenário, a gente vai mudar esse patamar? Se você vê com uma visão de otimista? Dudu, isso está diretamente ligado ao conceito do VUCA, né? Da incerteza, né? É muito incerto. A gente pode estabelecer hipóteses, né? E assumir assim, olha, eu tenho uma hipótese de que isso pode acontecer. Por exemplo, quais são as hipóteses que eu tenho e o que eu tenho visto? Exemplo, nesses clientes que têm mais tempo de abertura. Eu tenho 2 com muito mais tempo de abertura do que os meus demais clientes. Esses 2, um é da cidade de Esteio, que é do lado de Porto Alegre, o outro é a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que é uma cidade agrícola da Bahia, que é mais próxima de Brasília do que Salvador. Tá? E a gente começou a mensurar isso. Por exemplo, uma das coisas que a gente vê tem novos adotantes à prática de exercício físico motivados pela questão da pandemia. Ou seja, tem aquele vídeo clássico da Reebok que você que me apresentou, Escape to the Sofa, né? Aquele clássicozão que o cara não conseguia sair. Ou seja, tem pessoas que estão escapando do sofá, que não tinham no seu mindset a vontade de fazer exercício, mas todo esse terror colocado pela questão da pandemia, todo esse medo, toda essa instabilidade, as pessoas estão se aventurando a querer fazer exercício, né? Isso é uma coisa nova. A outra coisa que eu vejo muito importante, a minha hipótese é que, com o fato da gente, as empresas que estão entendendo que não podem cessar a sua oferta de serviço digital, mesmo que a reabertura das suas empresas, né, para o trabalho presencial, para que as pessoas possam entrar nas academias, nos estudos no box CrossFit, né, mas que as pessoas consigam continuar ofertando serviço online, vai ser um fator que vai agregar as pessoas a voltarem ou voltarem parcialmente, ou alguém que prefira, né, de alguma forma, começar de forma online para depois ir para o offline. Isso é uma outra coisa importante. Agora, o prognóstico que eu tenho, independente de ser positivo ou negativo, é que o mercado vai ser extremamente mais polarizado. A minha hipótese principal. Polarizado na entrega de valor. Ou você cobra muito barato e a sua entrega de valor é por preço, né? Ou você entrega muito valor, né? O mercado vai ser mais dicotômico em relação a isso. Por exemplo, no meio da pandemia, a gente teve aumento da compra de Ferraris no Brasil. Mas a gente não tem uma retração econômica? Foi muito dicotômica em relação ao público-alvo que a gente tem, né? Agora, se vai melhorar, eu acho que vai melhorar sobre a ótica seguinte, principalmente
assim, desse momento das pessoas estarem mais conscientizadas da importância do exercício físico. Tá. E aí, aproveitando a tua dica aí, uma pergunta que veio aqui para mim pelo meu WhatsApp, você acha que o personal, aí entrando nessa questão mesmo da questão do valor, a gente vive hoje em dia um momento onde uma escassez de recurso enorme, né? Eu sempre comento que assim, a única coisa que a gente pode fazer é que a gente tem que segurar os nossos custos, né? Que vai de encontro com essa informação que você falou da Ferrari. E você acha que o mercado de personal, em função disso, é um sinal de alerta para o cara, porque assim, as pessoas vão estar com dificuldade financeira. Então, a tendência é ter uma retração no consumo de personal. Mas, em contrapartida, o personal que o cliente enxerga valor no serviço dele tende a literalmente continuar gastando esse dinheiro porque ele percebe mais valor no momento desse, né? Você concorda? Bastante, Du. Existe uma coisa que foi muito clara, é o efeito chamado efeito da comoditização. Então, o que acontece no mercado fitness aconteceu no mercado de personal durante a pandemia pela questão digital. Até porque as pessoas achavam que simplesmente ofertar um serviço digital era predominante. Por exemplo, eu fiz um curso Como Criar Produto em 4 Encontros para personal. Cara, a menina, vou te dar 2 cases. Uma menina criou um produto só como as pessoas aliviarem as dores lombares treinando de casa. Cara, ela lotou a agenda dela, Dudu, simplesmente fazendo isso. Isso porque a gente viu que no Fitness Trend, por exemplo, existe uma grande quantidade de pessoas buscando sobre como melhorar a dor nas costas durante a pandemia, nos últimos 90 dias. Então, a questão da especificidade da entrega é uma coisa muito importante. Fugir dessa questão da comoditização, entender quais são as expectativas, as dores, as necessidades do cliente nesse momento são muito importantes. Não sei se vocês viram, pela primeira vez, assim, eu acompanho isso regularmente, nunca tinha visto isso acontecer. Pela primeira vez que eu vi no Fitness Trends, quando você bota a palavra emagrecer, as buscas relacionadas estarem mais relacionadas a exercício do que dieta ou questão nutricional. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Sempre a predominância era nutricional, era relacionada à alimentação. É sinal que as pessoas estão diferentes. Uma coisa muito bacana. Existem grupos no Facebook, treina em casa. Sabe quantas pessoas tem naquele grupo? Quase 90 mil pessoas, Dudu, do Brasil. Pessoas que querem treinar em casa. Aí você vê quais são as dificuldades. Por exemplo, uma menina lá do curso que ela fez, ela virou uma gestora de mudança de comportamento. Ela ajuda a pessoa a treinar, mas ela faz um papel, assim, um linguajar comum de coaching, para ajudar as pessoas a mudarem o comportamento. Eu acho que a grande mudança do personal é entender que a sessão de treino, ela não é um fim, ela é um meio da transformação. Ele precisa ampliar a sua visão, que a pessoa não busca apenas para montar um treino. Ele precisa ser um gestor de mudança de comportamento, um gestor de transformação em cima dos fatores que motivaram a pessoa a comprar o produto, o serviço dele, e não simplesmente montar treino. Ótimo. Tem uma pergunta da Ariane, lá de Recife. Acho que é a Ariane, lá de Recife, né? Oi, Léo, boa tarde. Nesse novo cenário que teremos daqui para frente, como podemos conduzir nossa equipe para que se torne ainda mais efetivos e engajados com o nosso negócio, de forma que possamos, inclusive, atrair novos talentos para se juntarem ao nosso time? Pergunta de $1 milhão. Primeira coisa que eu acho que tem que fazer é contratar as pessoas não pelo currículo, mas pela questão comportamental. Eu me lembro disso classicamente, em 2013, eu comprei um livro aqui do Carmine Gallo. Carmine Gallo, o primeiro livro que eu comprei foi o Viana, até que me influenciou, A Cabeça do Steve Jobs, né? O Carmine Gallo é um cara que faz vários livros, entre eles os livros do Steve Jobs. Ele fala sobre a experiência da Apple. No capítulo 3 desse livro, ele conta o Steve Jobs era uma maior pessoa, investidor, pessoa física da Disney. E uma das coisas que ele fazia era tentar trazer essa cultura para dentro das lojas físicas da Apple. E uma das coisas que era fundamental era o formato de contratação, né? Às vezes você contrata as pessoas pelo currículo, mas você demite pelo comportamento. Isso é uma das coisas importantes. Outra coisa que é importante é a sua comunicação como líder, né? Você precisa se comunicar regularmente. E para isso é fundamental você ter processos definidos. Muitos profissionais trabalham em empresas diferentes, absorvem culturas diferentes e não têm processos definidos, né? Então, esse é outro fator importante. E, principalmente na questão da comunicação e dos processos, você engajar as pessoas por meritocracia. A meritocracia é fundamental. São indicadores que são fundamentais. Você pode fazer isso usando gamificação. A gente fala muito da gamificação na experiência do consumidor. A gente fala muito da gamificação
né, para melhorar a experiência do consumidor, os desafios dos grupos, mas o princípio da gamificação ele pode ser utilizado também no relacionamento e no gerenciamento das equipes. E, por último, mais importante do que nunca, né, isso é até um artigo que eu escrevi junto com o Alessandro, que está lá no Inteligência Setorial do Sebrae, que é a gestão de conflito. Né? A gestão de conflito, muitas vezes, a sua equipe não é engajada, porque ela tem conflitos ali, você como líder, você não identifica e você não trata. Os conflitos vão evoluindo, né? Vão aumentando, isso impacta de forma geral a sua equipe. Né? E aí fica a dificuldade de formar um time. Show de bola. Então, Léo, mais uma vez aí, cara, obrigado aí em nome de todo mundo pela tua contribuição. Mais uma vez aí, brilhante. E eu queria agradecer você mais uma vez, cara. Obrigadão mesmo por poder contar contigo, com essa quantidade de informação e principalmente mexer com a cabeça da gente, né? Tem que pensar diferente mais do que nunca. Muito obrigado. Obrigado